Bem-vindos a todos para esta palestra. Tem muitos assuntos que a gente precisa comentar, mas não é possível a gente comentar tudo, tudo, porque são muitas questões, muitas coisas que a gente podia até falar, mas não é possível. Mas eu quero deixar aqui nesses dias atuais, uma mensagem do o Salmo do rei Davi, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se dete no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim com os ímpios, pois eles são como moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não permanecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o salmo do rei Davi, né? O rei que governou em Israel. E eu tenho muito o que falar hoje. Vou falar alguma coisa sobre pesquisas, vacinas, que se comenta muito, há pesquisas sobre vacina, né? Vacinas que têm ajudado muita gente através das descobertas das vacinas, né? Vacina contra varíola, vacina contra gripe, vacina contra sarampo, vacina contra hepatite B, né? E agora se fala em vacina contra o câncer, né? Se comenta muito sobre várias vacinas, né? Vacina contra o tétano, né? Inclusive hoje tem a vacina contra a raiva, né? Que é aplicado nos pets, né? Nos pets que primeiro não tinha. Hoje todos os pets, os cachorrinhos, os cachorros, né, de várias qualidades, várias raças, né? Então, eles são vacinados contra a raiva. Isso foi bom? Foi bom. Embora tenha alguns que são radicais, né? Alguns acham que o tratamento químico, eles não é muito bom. Na verdade, não é muito bom. O tratamento químicos são muito tratamentos fortes, né? Seria bom se todos pudessem fazer aquele tratamento mais leve, mais natural, né? Mas, porém, essa vacina contra a raiva aí, que é vacinados PET, isso daí foi muito bom, né? Foi muito bom que não se vê mais aqueles cachorro louco, né? Cachorro fica louco e sai, né? É vacina contra a loucura, né?
E assim as vacinas que surgiu, que é de sarampo, de varicela, vacina contra a malária, vacina contra a gripe. O melhor é se imunizar, né? Estar imunizado para não pegar vírus nenhum, né? Seria bom isso daí, né? Estar preparado, né? Porque a imunidade baixa, né? Estou falando para todos, para você, estudantes, dona de casa, caminhoneiros, né, agricultores, né? Enfim, todos, vendedores, lojistas. E eu quero sempre a sua atenção e se inscreva, né? Aqui no canal, se inscreva e dá o seu like, né? Que a gente gosta de ter mais participantes, né? Ter mais pessoas, né? Que possa aprender conosco, né? Isso é muito bom, né? Aprender conosco, né? Então eu convido a todos para sempre participar destas palestras, né? Então há muitas vacinas que têm ajudado, sim, é muito importante, é muito necessário, né? E eu quero falar agora, existe vacina que trata o câncer? Então a gente vai ver algumas pesquisas, vai ver alguns escritos aqui na tela do computador para a gente comentar um pouco, né? Que a gente tem que comentar, sim, mas a gente tem que ler algumas provas, algumas coisas sobre o assunto de vacinas, né? Existe mesmo? Seria bom, né? Que os cientistas, os especialistas, inventassem uma vacina que as pessoas tomassem a vacina e não tivesse mais problemas de câncer, né? Que há vários tipos de câncer, né? Há câncer de pele, há câncer de tumor, há câncer de todo tipo, né? São variedades, há um mais forte, outro mais fraco, né? Seria bom a vacina que as pessoas tomassem, seria bom, e que essas pessoas não tivessem vacina, né? Assim como a vacina do tétano, né? Combater o tétano. Eu mesmo cheguei a tomar aquela vacina, né? Há muitos anos atrás que eu viajei para o Paraguai e ali eu estive até nos sítios, né? Sítios de brasileiros ali no Paraguai. E eu estive em alguma cidade lá e eu tive o problema porque eu comecei a caminhar lá e andar de chinelo, né? Eu usava chinelo, aí eu peguei muitos bichos de pé, né? Aqueles bichos que entram nos pés, né? E eu fiquei com os pés cheios de bicho, porque eu cheguei em lugares que tinha que estar bem calçado e eu estava com chinelos, né? Sandálias. Eu estava pegando muitos bichos de pés, né? E eu tive que arrancar aqueles bichos. E ao chegar aqui no Brasil, aí eu fui no posto de saúde, né? Em uma cidade próxima e eu tomei a vacina de tétano. Depois que arranquei os bichos do pé, eu tomei a vacina de tétano para me proteger.
Então, a gente não pode ser ignorante, embora que a gente acredita mais num tratamento assim que não seja tão forte, né? Porque o tratamento de contra câncer, a quimioterapia, ela é muito forte, a radioterapia, né? São coisas que combate o câncer, mas também abaixa a imunidade, né? É um problema sério, né? E pode ter efeitos colaterais, sim, né? A quimioterapia ela é muito forte, a radioterapia, né? Seria bom que a gente conseguisse tratar todas as doenças só com extratos de plantas, né? Cápsula, comprimidos de plantas, né? Extratos, né? Fórmulas naturais seria bom, mas muitas vezes tem que passar por sessões de quimioterapia, né? Porque é necessário. Então, o melhor é fazer um tratamento natural, mas quando é problema de câncer, alguns tipos de câncer tem que fazer quimioterapia porque tratamentos naturais, tratamentos assim com plantas não é suficiente, né? As plantas ajudam, né? Por exemplo, o limão ele combate câncer, sim, ele ajuda. Só que o limão não cura câncer, né? Limão e outras frutas, né? Tem várias frutas que ela ajuda a imunidade, né? Então, tem muitos chá que ajuda, mas não cura, né? Então tem tratamento que tem que fazer, né? Inclusive tratamentos com quimioterapia tem que ser feito porque é preciso um tratamento mais forte, né? Então vamos ver, né, se existe mesmo vacina. Seria bom fazer uma vacina tanto para combater o câncer, para as pessoas não pegar o câncer, como também a vacina para combater a diabetes, né, para que o pâncreas possa continuar produzindo insulina, né, que o pâncreas possa continuar trabalhando, né? Porque quando o pâncreas deixa de trabalhar, aí as pessoas ficam mesmo diabéticos, né? Então vamos ver aqui. Existe vacina que trata um câncer já existente, chamadas vacinas terapêuticas. Já existe. Essas vacinas são um tipo de tratamento contra o câncer chamado de imunoterapia, para imunizar a pessoa, né? Isso é importante, sim. É muito importante, sim, com certeza, né? Elas têm como objetivo aumentar a capacidade do sistema imunológico de combater o câncer. Médicos administram vacinas terapêuticas às pessoas que já têm câncer. Diferentes vacinas terapêuticas funcionam de maneira diferente, né? Essas vacinas podem impedir que o câncer retorne. Então é isso aí, é o trabalho da medicina tradicional, né? Destruir qualquer células cancerígenas ainda presente no corpo após o término do tratamento ou término dos tratamentos, no plural, né? Impedir que um tumor cresça ou se espalhe. Então, como funciona as vacinas de tratamento de câncer? Então, os antígenos
que é encontrado, por exemplo, nas superfícies das células são substâncias que o corpo considera prejudiciais. O sistema imunológico ataca os antígenos e, na maioria dos casos, se livra deles. Esse processo deixa o sistema imunológico, né, com uma memória que ajuda a combater esses antígenos no futuro. Então, as vacinas de tratamento contra o câncer aumenta a capacidade do sistema imunológico de encontrar e destruir os antígenos, né? Muitas vezes as células cancerígenas possuem certas moléculas chamadas antígeno específico do câncer na sua superfície, que célula saudável não possui. Quando uma vacina fornece essas moléculas a uma pessoa, essas moléculas agem como antígenos. Os antígenos, está tendo uns mosquitinhos aqui, não repara que às vezes tem alguns mosquitos que perturbam a gente, né? Então, é isso aí, né? Tem que ter os tratamentos e eles tratam, né? A medicina tradicional, a fitoterapia também, tudo isso coopera e uma boa alimentação. E quais são os desafios do uso da vacina no tratamento? Então, vamos ver, né? Desenvolver vacinas de tratamento que funcionem é um desafio, né? É um desafio muito grande que não é fácil, né? As células cancerígenas, por exemplo, elas suprimem o sistema imunológico, né? Essa é uma das formas como o câncer consegue começar a crescer, né? Os pesquisadores, por exemplo, aqueles que pesquisam, estão utilizando adjuvantes nas vacinas para manter e resolver esses problemas. Um adjuvante, por exemplo, é uma substância adicionada a uma vacina para melhorar a resposta imunológica do corpo. As células cancerígenas se originam da célula saudável da pessoa. Como resultado, as células cancerígenas podem não parecer prejudiciais para o sistema imunológico. O sistema imunológico pode ignorar novas células em vez de encontrá-la e combatê-la. E os tumores maiores, os mais avançados, por exemplo, né, são difíceis de eliminar usando apenas uma vacina, né? Essa é uma das razões pelas quais os médicos costumam administrar uma vacina contra o câncer, juntamente com outros métodos de tratamentos. Então, e as pessoas doentes ou mais velhas podem ter sistemas imunológicos fracos, né? Seus corpos podem não ser capazes de produzir uma resposta imunológica forte após receber uma vacina. Então está aí, né? Aí eles estão sempre pesquisando. Vacinas e ensaios clínicos, né? A gente vê, né, que os ensaios clínicos são importantes, né, para aprender mais sobre vacina, prevenção, tratamentos, né? E os pesquisadores, por exemplo, estão testando as vacinas para muitos tipos de câncer, né? Estão testando vacina para o câncer da bexiga, né? Pesquisadores estão testando, né?
a partir de um vírus, né, ali alterado, por exemplo, né, com o antígeno, né, HER2. Esse antígeno ou molécula, por exemplo, vive na superfície de alguns tumores de câncer da bexiga. O vírus pode ajudar a ensinar o sistema imunológico a encontrar e destruir essas células tumorais. O câncer do cérebro também estão pesquisando, né? Estudos sendo testados também para combater, para testar ou testando, né, vacinas de tratamento voltados para certas moléculas na superfície das células de tumores cerebrais, né? Estão testando também, por exemplo, o câncer de mama também estão sendo testado vacina para combater, né? Câncer de mama, câncer do colo, do útero também, né? Isso também estão sendo, né, testado com certeza, né? Então, como explicar esse tipo de coisa, né? Foi aprovado vacina contra o HPV que previne câncer cervical. As pequenas e continua em vacina, né? Que ajuda a tratar cada estágio do câncer cervical, né? O câncer cervical, né? Vacina quando o câncer coloretal também, né? Câncer renal também estão sendo testados, né? Leucemia, né? Estudos estão investigando vacinas de tratamento para vários tipos de leucemia, como leucemia mieloide, né, que ajuda a leucemia linfócita crônica. Algumas vacinas são usadas para ajudar outros métodos de tratamento, como o transplante de medula óssea, né, células troncos, né, a terem um melhor funcionamento. Outras vacinas feitas a partir de células cancerígenas da pessoa e outras células pode ajudar o sistema imunológico a destruir o câncer, né? Câncer do pulmão, por exemplo, vacina de tratamento do câncer de pulmão em ensaio clínico visa antígenos, melanoma, que os pesquisadores estão testando, né? Muitas vacinas para o melanoma. Vou repetir, melanoma. Administrada sozinho ou com outros tratamentos, né? Células de melanoma destruídas e antígenos nas vacinas indicam ao sistema imunológico que ele deve destruir outras células de melanoma no corpo, né? Então está aí, né? Miomas, há muitos ensaios clínicos também, investigando vacina para pessoas com mieloma múltiplo, que estão próximos da remissão, né? Então, significa que os médicos não conseguem mais encontrar o câncer no corpo e não há sintomas, né? Então, pesquisadores, né, também estão testando vacina em pessoas com mieloma
inativo, né? Ou que precisam realizar um transplante autólogo de medula óssea, né? E célula tronco, né? Câncer do pâncreas, né? E assim por diante, né? Câncer da próstata, né? Então, está aí a busca, né? Por fazer uma vacina, né? Então, está aí e tem que fazer sim, né? É muito importante, né? Há estudos, né, e ensaio clínico testando vacina para meu tipo de câncer, né? E sim, né, estão perguntando, há sim vacinas que estão sendo testados, né? Eles testam, mas é uma coisa que ele é muito complicado, né? Fazer vacinas não é fácil. Aprovar uma vacina 100% comprovada, né, cientificamente, né? Então, não é fácil, não é fácil, mas não é impossível, né? Não é, não é impossível, né? A gente sabe que não é impossível e vai sim, com certeza, e vão ter sucesso, né? E vão ter sucesso em muitas pesquisas, com certeza. E a gente torce, né, para que haja novas descobertas, né? Os tratamentos fitoterápicos, terapeuta, tudo isso é bom. Tratamentos com plantas e ervas medicinais, né? Tudo isso é importante, mas muitas vezes precisa de tratamentos químicos, né? Imunoterapia, né? Vacinas contra o câncer, como eu tenho falado, né? A maioria das vacinas usadas para combater o câncer funciona do mesmo ou da mesma maneira que é aquelas usadas na prevenção de infecções em pessoas saudáveis. A diferença é que as vacinas contra o câncer fazem com que o sistema imunológico, por exemplo, das pessoas, né, ataque as células cancerígenas, né, ajudando a imunidade. Né? Vacina para prevenir câncer. Alguns tipos de câncer são causados por vírus, né? Tem muitos tipos de câncer causados por vírus, a imunidade baixa também, né? Tem muitos tipos de câncer que a mudança de estilo de vida, né? Pode ajudar sim, né? Pode ajudar as pessoas, né? Então, há sim tratamentos que ajudam sim e vai dar bom resultado. Vacina para tratar o câncer. As vacinas contra o câncer são diferentes das vacinas contra vírus. Essas vacinas são projetadas para fazer com que o sistema imunológico ataque as células cancerígenas do corpo em vez da prevenção. Elas levam o sistema imunológico a atacar uma doença existente. Então, o nosso sistema imunológico também existe soldadinho, né? Existe célula, por exemplo, que ajuda a combater, né, infecção, doenças. Existe sim, isso daí com certeza existe, né, que são naturais, né? Então, é importante essas pesquisa científica. Isso daí é bom sim que seja descoberto, né?
essas vacinas que vai ajudar, sim, as pessoas, vai melhorar a vida das pessoas, com certeza, né? Por exemplo, vacina contra a diabetes. Seria bom, né? Que descobrisse vacina contra a diabetes. Seria bom mesmo, né? Seria bom que isso daí acontecesse, né? Para melhoria da população. Seria bom, sim. A cura do diabetes está próximo. Estão fazendo teste, né? Estudos científicos, estudos que recebem aprovação para início de teste clínico, né? Eles fazem teste para descobrir, né? Por exemplo, a agência federal do Departamento de Saúde, por exemplo, e Serviços Humanos dos Estados Unidos, aprovou no dia 9 de março o início dos testes clínicos para uma nova terapia para diabético tipo 1, que consiste na aplicação de células troncos, né, produtoras de insulina, como uma forma de substituir as células beta produtora de insulina danificadas. A responsabilidade, ou seja, responsável pela iniciativa, é a empresa Vertex. É a previsão de início dos testes para o primeiro semestre. Aqui diz, mas aqui já foi feito, né? Primeiro semestre de 2023, quer dizer, já fizeram já, né? Isso daqui é dos anos passados, né? Já fizeram essa pesquisa. Agora eu não sei o resultado agora, né? Qual o resultado? Porque esse comentário aqui tá falando dos anos passados, né? Então, existe, né, nova tentativa, né, de encapsulada, várias pesquisas, né, em laboratórios que pode ajudar, né? E eu quero comentar também, aproveitando essa oportunidade, sobre os chás que baixam a glicose, né? A gente aqui, este canal é mais para falar sobre plantas, ervas medicinais, né? Fitoterapia, naturopatia, né? Esse é o trabalho da gente, né? Então, esse é a nossa função de falar sobre isso e comentar sobre as coisas importantes, porque sempre a gente aprendeu que através de uma boa alimentação é que a gente adquire saúde e a gente tem saúde, né? Existem muitos tratamentos que ajudam, né? A gente vê que nos tempos, nos antepassados, os avós, bisavós, trisavós, né? Eles aprenderam, né, na farmácia do Criador, né? A farmácia que o Criador fez das plantas e ervas medicinais. Então, as avós, bisavós e assim por diante, né? Os antepassados, eles faziam aqueles chá, né? De vários tipos de plantas que realmente resolvia o problema, né? Então tinha muitos chá que eram feitos, né? E tinha bom resultado, né? E ainda continua tendo
bons resultados. Esses chá que são feitos, né, não só chá, né, mas xarope também, aqueles xaropes, né, feito de mel, né, o xarope natural. Isso é muito importante, né, para as crianças, né, para as pessoas, né. Hoje as pessoas podem ter saúde, sim, com certeza, né? Pode combater uma anemia, por exemplo, com tratamentos, né, naturais, né? Por exemplo, a deficiência de ferro, né? Pessoas ou crianças que têm deficiência de ferro, né? Existem tratamentos naturais que ajudam, né, as pessoas a recuperar sua saúde, a falta de cálcio nos ossos, né, a osteoporose, a descalcificação dos ossos. Existem tratamentos naturais hoje que pode fazer sem usar aquele tratamento mais agressivo, que é tratamento químicos, né? Porque todos os tratamentos, inclusive tratamentos contra o câncer, é feito com quimioterapia, com medicamentos até agressivos, né? Porque eles também podem causar efeitos colaterais. Mas existem tratamentos que não são tão agressivos, que são a fitoterapia, a naturopatia, né? A homeopatia, né? Tudo isso já tem menos efeitos colaterais. É claro, né, que também existe efeito colaterais se as pessoas, por exemplo, não saber usar os chás nas doses certas, vai ter sim efeito colaterais. Existem plantas que dão efeito colaterais. Não é só os remédios de farmácias, remédios, né, químicos, remédios tradicionais. Os remédios naturais também dão efeito colaterais, se a gente não souber usar com sabedoria, né? Então é necessário ter sabedoria e não ser ignorante, né? Não ser ignorantes, né? Mas procurar sempre aprender, né? Nunca deixar de aprender. A fitoterapia, a naturopatia, né? Os terapeutas, por exemplo, eles não podem parar de estudar, porque a cada dia que passa tem novas descobertas de novas plantas, né, medicinais, porque são milhares e milhares de plantas, né? E as plantas medicinais, tem plantas que tem no Brasil, que é usado no Brasil, mas tem plantas em outros países que é usado lá em outros países, né? E que são diferentes, por exemplo, diferentes das plantas que os terapeutas aqui no Brasil usam, né? Existem plantas que não tem aqui, que são plantas medicinais, que são boas para a saúde, mas que tem em outros países. Tem, por exemplo, na China, né? A medicina da China. Ali tem outras plantas, né? A medicina Ayurveda, né? A medicina da Índia, né? Em várias plantas medicinais, diferente das milhares e milhares de plantas que tem no Brasil, né? Tem vários nomes, né? Tem plantas de várias espécies, né? É que nem o ora pronobre, tem ora pronobre, tem várias espécies, né? Tem a ora pronobre que pode comer cru, né? E tem a ora pronobre
que tem que ser cozido, né? Tem variedades de ora por nobre, né? Então temos que aprender, né? Aquele que trabalha, por exemplo, numa empresa, ele precisa conhecer, né? A medicina, a fitoterapia, a naturopatia, né? Aqueles que fazem parte da igreja, né? Que, que no Brasil, por exemplo, tem várias igrejas, né? São muitas as igrejas no Brasil e em outras partes do mundo também, e muitas vezes, né, não conhece o que é um tratamento natural, né? Não conhece como se tratar, né? Eu já vi pessoas, né, dentro da igreja, né, pessoas, até pastores, né, cair dentro da igreja, né, quando estava ali no púlpito, e ele cair, por quê? Porque estava com a diabetes muito alta, né, e ele não tendo conhecimento, né, ou não tratando como se deve, a diabetes estava alta, ele caiu, né? Ele caiu quando ele estava ali dentro da reunião da igreja, né? Eu não estou criticando a igreja, nunca critiquei, nem vou criticar. Mas existe daí, já existe, né? Pessoas, até pastores, né? Que caiu dentro da igreja, por exemplo, caiu e foi a óbito, né? Ele morreu mesmo, ele morreu, né? Dentro da igreja. Mas tudo isso tem uma causa, né? Às vezes é um problema cardíaco, às vezes é uma parada cardíaca, né? Vários que estavam em cima do púlpito e em reunião de igreja e caiu e foi a óbito. Então, tudo isso tem um significado, né? É claro, né, que as igrejas, né, principalmente as igrejas cristãs, né, eles pregam e falam sobre a volta do Messias e também fala que no comentário que quando uma pessoa morre ou uma pessoa entra em óbito é porque Deus levou a sua alma, o seu espírito. Eu não sou contra, não estou contra isso. Só que as pessoas estão dentro da igreja, ele acredita que Deus cura. Eu também acredito que Deus cura, mas só que tem coisa que Deus permite que as pessoas estão dentro da igreja que ele mude a alimentação, né? Ele trate melhor a sua saúde, porque não é tudo que Deus vai fazer. Não é tudo. Deus tem uma parte na Bíblia que eu também conheço, não vou dizer que eu conheço tudo, eu sou o sabidão. Não, não sou o sabidão e nem dono de pedaço, não sou dono. Eu apenas estudo, né? E eu não sou dono da verdade, mas tem parte na Bíblia, por exemplo, tem uma parte na Bíblia que diz assim: é ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Tem uma parte que fala assim. E tem uma parte que diz assim: ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados sobre si. E tem uma parte que diz também diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Só que isso não quer dizer que Deus vai fazer tudo. Tem coisa que a pessoa tem que se cuidar, né? Então, a gente acredita assim que Deus leva as pessoas, né? Que as pessoas partem para a eternidade, que Deus leva as pessoas, só que as pessoas têm que se cuidar, né? Que nem o saudoso pastor, eu não vou falar o nome dele.
Ele estava lá dentro da igreja, ele caiu, mas o que é? A diabetes. A diabetes estava muito alta, ele caiu. Então, mas Deus, tem coisa que Deus não faz, tem coisa que as pessoas têm que se cuidar, controlar a diabetes, né? Porque Deus não vai fazer tudo, né? Tem isso também. Então, não é porque as pessoas é da igreja que ele não vai se cuidar, ele tem que se cuidar também, né? Não é verdade? Deus cura, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não é esperar tudo, Deus fazer tudo por nós. Não, não é assim, né? Então eu quero comentar os chás para abaixar a glicose, né? O chá de canela, né? O chá de canela, né? É muito bom. Chá de carqueja também, pata de vaca, tudo que é amargo é bom, né? É um bom remédio natural para baixar a glicose, né? Chá de canela, de carquejo, pata de vaca, né? Então, essas plantas, por exemplo, ajudam a baixar a glicose, né? E ela tem propriedade hipoglicemiante, né? Que ela baixa demais, se tomar demais, né? E melhora o controle da diabetes, né? Então está aí, né? Por exemplo, existe outras plantas também, por exemplo, a sálvia. A sálvia dá em horta, né? Em horta, o melão de São Caetano, até o quebra-pedra também, né? Ajuda também. Tem vários, né? Tem várias plantas que ajudam, não cura, né? Então o chá de canela, ele é muito bom, né? O chá de canela ajuda o organismo a utilizar o açúcar, né? Que vai ajudar a melhorar, né? Porque o chá de canela, ele vai ajudar a dar um equilíbrio, né? Vai até aproveitar aquele açúcar para dar energia, né? Porque a própria, os princípios ativos da canela, se tiver açúcar em excesso, ele vai repartir em todos os órgãos do corpo e não vai ficar só num órgão só. Não vai ficar só encarregando só, por exemplo, o fígado, a vesícula, né? Então, tomando aquele chá de canela, ele vai fazer uma distribuição do açúcar e aquele açúcar não vai intoxicar, né, o organismo da pessoa, né? É o que a gente sempre estuda, né? O chá ajuda a organizar, né? A utilizar o açúcar, entendeu? Fazendo com que o açúcar presente no sangue diminua e ajudando a controlar a resistência à insulina e os níveis de glicose em caso de diabetes. É muito bom. O chá de canela também, ele levanta até pessoas que têm dificuldade de andar, né? Então, é importante, sim, a gente estudar, aprender e conhecer, né, quais os chás são importantes, né? O chá de canela também tem propriedades importantes, né, que ajuda com certeza, né? É possível a gente aproveitar, né, as propriedades da canela usando-a como substituto do açúcar no café. Já possui sabor levemente adocicado, né? Ele é adocicado, o chá de canela. Embora tenha a canela do Ceilão, né? Acho que é do Ceilão. Tem a canela do brasileira e tem a canela de lá. Tem uma cidade que eu sempre, quando eu ia sempre lá, né? A gente tinha até
o aluguel da caixa postal ali no correio, né? A gente ia lá no correio lá. Eu vou falar o nome dessa cidade, eu não posso encobrir. Itajubi, né? Itajubi, no estado de São Paulo. E a gente morava no sítio e a gente sempre ia lá, né? Do correio. E não sei se ainda tem, né? Ali na calçada, em uma rua, um pé de canela. E eu pegava as folhas, pegava alguma folha, ficava mastigando, né? Aquela folha é canela mesmo, é um pé de canela, é na calçada. Não sei se ainda existe, né? Ali em Itajubi, né? Estado de São Paulo, né? Então, é levemente adocicado, né? Ele tem um sabor muito bom, né? E eu sempre gostei, né? Então, ajuda a controlar a resistência, né? Então, o problema é o seguinte, quando as pessoas têm aquela crise, né, da diabetes, as pessoas esquecem disso, né? Às vezes esquece disso, entra naquela crise, esquece do chá de canela. Se toma um chá de canela, daqui meia hora, pronto, já dá uma melhora, né? Mas muitas vezes, às vezes as pessoas entram em crise, né? Porque sobe muito o açúcar no sangue, as pessoas ficam ruins, né? E não lembra do chá que ajuda, né? Não lembra. Esquece, né? A gente muitas vezes esquece, né? Até eu mesmo esqueço de algumas coisas. A gente não é esquecido. Eu tenho a mente muito boa, não sou de ficar esquecendo as coisas. Eu presto muito atenção, né? Eu procuro sempre memorizar, concentrar, né? Fazer a minha prece ao Criador e pedindo a direção, e é muito difícil eu esquecer, ficar esquecendo qualquer coisa, né? E quando esquece ou chega a perder alguma coisa, sempre eu consigo achar, né? Ou coloco em algum lugar, por exemplo, e não presto atenção, mas sempre a gente tem tido vitória, né? O Criador tem dado sabedoria, a gente tem encontrado, sim. É difícil, é muito difícil eu esquecer as coisas. Mas se esquece, eu consigo saber aonde está, né? Então, é possível aproveitar as propriedades da canela, sim. Substituindo o açúcar, ele é levemente adocicado, né? E é fácil, né? É fácil fazer o chá, né? O chá pode usar a canela em pó, né? Pode usar a canela em pó. Pode usar paus de canela, né? 3 paus de canela é 1 litro de água, né? É água fervente, né? Deixar por 10, 15 minutos, né? E depois tomar, né? Beber o chá várias vezes ao dia. É fácil, né? Isso daí não tem controle, né? Desde que a pessoa não tome em excesso, né? O chá de carquejo agora, né? O chá de carquejo, o nome científico é Baccharia trimeira. É o nome científico, né? Mas esses nomes científicos, né? A gente vê que é complicado mesmo. A gente vê que é muito complicado. Tem nomes que a gente nem consegue falar direito, né? O nome, né? E possui uma ação hipoglicemiante, né? Hipoglicemiante é o nome, né? Quer dizer, se ele abaixa mesmo, ajuda a manter, né, estável a glicose no sangue, que é bom. As pessoas que tomam
medicamento orientado por médico, pode tomar o chá se acaso só o remédio não resolver, pode tomar o chá 2 vezes, 2 vezes ao dia, ou 3 vezes, né? Depende, né? Depende. Se não o remédio, o medicamento não baixar completamente, tomando 1 a 2 vezes o chá também, ele vai ajudar a complementar o tratamento, né? Então, não é só o medicamento, a metformina, né? Metformina, é isso daí? Eu já falei isso daí, mas é complicado, né? A gente pode reverter na hora de falar, né? É, então, por exemplo, o chá, ele vai complementar o tratamento, né? Ele vai ajudar, ele vai dar uma ajuda, né? É uma mão amiga, né? Se a vez toma o medicamento não ajuda a controlar, um chazinho já dá uma mão, uma ajuda, né? Não é verdade? É verdade isso daí, né? Então, é assim, né? Não é esperar tudo que o Senhor, o Criador vai fazer, não. Eu acredito nos milagres, eu acredito que o Criador faz o impossível, sim. Aquilo que a gente não pode fazer, ele faz, sim. A gente não vai desacreditar, ele faz, mas tem coisa que é a gente que tem que fazer. Tem coisa que ele fala assim, ó, esforça-te, esforça, tem bom ânimo. E ele manda a gente caminhar, né? Então, como fazer o chá? Todos os chá têm uma dose, não pode ser em excesso, né? O chá de carquejo é bom. O chá de carquejo pode fazer, né? Por exemplo, 10 gramas de carquejo em 500 ml de água, fervente, né? Tem que ser fervente, né? E deixar repousar por 10 minutos, aí coa, né? E toma 3 vezes ao dia, é coisa fácil. Isso daqui não é proibido a gente falar, né? Tem coisa que não pode falar, mas isso daqui pode falar, todo mundo sabe, né? Os antigos, né, fazia isso daí. Então, isso daí é muito fácil, né? Fazer, né? Por exemplo, quiser fazer mais forte, qualquer chá é 1 colher de sopa de chá, né? De chá desidratado, né? Até o chá seco, né? 1 colher de sopa para 1 xícara de chá. Essa é a dose certa. Se quiser fazer ele mais forte, mais concentrado, então é assim. É assim que tem que fazer. Agora, se quiser fazer ele mais fraco, é 10 gramas de carquejo em meio litro de água fervida. Retira a água fervida do fogo e abafa, né? Abafa com 10 gramas de carquejo, mistura bem, tampa, né, com a tampa e deixa por 10, 15 minutos, depois toma 3 xícaras ao dia. Se o remédio não está ajudando a chegar no ponto certo, a melhorar mais, né, a baixar mais o açúcar, então o chá vai dar o complemento, né, vai complementar. Chá de pata de vaca. Pata de vaca, todas elas é boa. Tem aquela pata de vaca de espinhos, ela é boa, e tem aquela pata de vaca que dá no jardim, nas calçadas, né? Das ruas da cidade. Aquela lá tem que usar a casca do tronco. Pode usar a casca do tronco, aquela casca que seja, não é a casca seca, é a casca viva mesmo do tronco.
pode usar, né? É uma planta medicinal, né, que possui uma proteína que atua de forma semelhante à da insulina no corpo da pessoa, né? E como fazer o chá, né? Então é importante e é fácil fazer. Qualquer um pode aprender, né? Qualquer chá, né? Duas folhas de pata de vaca, se for verde, pode ser duas folhas e uma xícara de água, né? Ou então, se for seca, uma colher de sopa para uma xícara, né? O chá da sálvia, por exemplo. A sálvia, o nome científico é Salvia officinale, né? Também ela é boa, abaixa o açúcar no sangue também, né? Pode fazer também, pode usar a mesma dose que eu estou indicando, né, que é muito importante. O chá de melão de São Caetano, ou então o extrato, né? Tudo isso é importante. O chá de quebra-pedra também ajuda a controlar a glicose no sangue, né? Isso é importante. O chá de insulina vegetal. A planta, por exemplo, anil trepador, né? O nome científico é Cissus cisioides, é o nome, né? É conhecida popularmente como insulina vegetal. Também ela ajuda a controlar o diabetes, né? A planta anil trepador. Então aí, chá de moringa. Moringa também é o nome científico, é Moringa oleifera. É uma planta que possui muitas propriedades, né, incluindo também o efeito hipoglicemiante, né, natural, né? Ajuda a regular os níveis de glicose e combater o diabetes. O chá de moringa é muito bom e ele tem bastante vitamina também. Ele é igual o ora por nobre. O ora por nobre tem várias vitaminas ou minerais, né? Tem vários minerais. A moringa também. Hoje tem a moringa em pó. Ela tem vários minerais. Ela é muito potente e ela ajuda, né? Como fazer, por exemplo, chá de moringa, 250 ml de água fervida, né? E depois deles desligar o fogo, né? E uma colher de sopa de folha de moringa e deixar repousar por 10 minutos. Depois coar, beber, tomar 2 xícaras, né? Tem vários chá, né? Tem o chá de zimbro, chá de zimbro. Parece que tem gente chamando aí, eu não sei. Procura falar com as pessoas mais baixo aí. Chá de zimbro, cujo nome científico é Juniperus communis. É uma planta que tem propriedade hipoglicemiante, né? É o zimbro, né? Tudo isso é importante. O chá verde, antioxidantes das catequinas. O chá verde também é muito bom também, o chá verde, chá de hibisco, chá de... Tem vários tipos de chá, né? Então fica aí, né? Fica aí. E eu vou encerrando, né? Essa palestra, né? Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, né? Se Deus o permitir, né? Até lá, Deus vos abençoe.